Oi, tudo bem? Não é novidade para ninguém que os Estados Unidos e o Irã possuem uma relação difícil. Afinal, isso já perdura por décadas. Porém, as recentes tensões entre os dois países têm gerado um temor de um conflito ainda maior. E é isso que vamos abordar aqui no vídeo de hoje. Na verdade, para entender um pouco dessa recente crise entre esses dois países, vamos voltar um pouco no tempo. Estados Unidos e Irã já tiveram um bom relacionamento em termos militares, comerciais e diplomáticos, acreditem, ao longo do século XIX e início do século XX. Porém, essa parceria foi rompida em meados de 1950. Foi nessa época que os americanos organizaram um golpe de Estado para mudar o governo do Irã. O primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh, havia sido eleito democraticamente com a meta de nacionalizar as empresas iranianas, principalmente as produtoras de petróleo, com o objetivo de reduzir a dependência econômica em relação às potências ocidentais, em especial os Estados Unidos. A CIA, no entanto, conseguiu derrubar Mossadegh do cargo e pagou para que centenas de militantes invadissem a residência do primeiro-ministro, que acabou sendo detido e condenado. Em 1978, a CIA afirmou que o Irã não tinha condições para iniciar uma revolução. Acontece que poucas semanas depois, o líder xiita Ayatollah Ruhollah Khomeini, que estava exilado em Paris, retornou para o Irã para conduzir uma rebelião contra a monarquia do país. Assim, foi fundada a República Islâmica. Ainda em 1979, no dia 4 de novembro, um grupo de estudantes iranianos invadiu a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, tomando como reféns mais de 50 diplomatas americanos, que só seriam liberados depois de 444 dias. Em reação, o governo americano estabeleceu um embargo que, desde então, estrangula a economia do país muçulmano. Os americanos ainda deram suporte ao Iraque de Saddam Hussein, que invadiu o Irã em 1980, dando início assim a uma guerra que durou 8 anos e suspendendo de vez as relações diplomáticas entre eles. Durante a guerra, diversos ataques iranianos contra os petroleiros resultaram em combate entre tropas dos Estados Unidos e do Irã. Em julho daquele ano, um navio de guerra americano abateu um avião de passageiros iraniano, matando 290 ocupantes civis, incluindo 66 crianças. Washington, no entanto, alegou que a aeronave fora confundida com um veículo militar. Já em 2001, após os atentados de 11 de setembro, o então presidente americano George Bush prometeu atacar o que ele classificou como eixo do mal, formado por Coreia do Norte, Iraque e Irã. Os Estados Unidos também expressaram a suspeita de que o Irã estivesse desenvolvendo bombas atômicas. Já em meados de 2015, o então presidente Barack Obama tentou se reaproximar do Irã por meio de seu presidente Hassan Rouhani. Na ocasião, foi realizado um acordo, sendo que o Irã se comprometeu a limitar drasticamente seu programa nuclear, interrompendo qualquer programa de enriquecimento de urânio a fim de produzir bombas atômicas. Em contrapartida, aquelas sanções econômicas, o embargo econômico, foi abolido pelos Estados Unidos. No Irã, este acordo foi amplamente festejado. Tudo ia muito bem até que o atual presidente Donald Trump, em maio de 2018, cancelou este acordo e retornou o embargo, alegando que os iranianos não estavam cumprindo seus termos. Os iranianos passaram, então, a acusar os americanos de utilizar drones para investigar áreas estratégicas do país. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos alegaram que o Irã poderia iniciar uma hecatombe nuclear. Em agosto de 2008, o governo americano restabeleceu as sanções contra o Irã. Fundos foram congelados e o comércio de matéria-primas proibido.
Já no ano seguinte, os Estados Unidos culparam o Irã por 2 explosões de petroleiros no Golfo de Omã. Em maio, os Estados Unidos já haviam acusado o regime em Teherã de estar por trás de ataques a 2 petroleiros saudistas. Trump aumentou maciçamente a presença das tropas americanas na região do Golfo e, alguns dias depois, via Twitter, ameaçou aniquilar o Irã. A Guarda Revolucionária do Irã, por sua vez, abateu um drone americano sobre o Golfo Pérsico. O governo em Washington negou a alegação de que o veículo aéreo não tripulado invadiu o espaço aéreo iraniano. Trump cancelou no último minuto um já anunciado ataque de retaliação. Em de 2019, expirou um ultimato estabelecido pelo Irã para uma retirada parcial do acordo nuclear. O país anunciou então não pretender mais se ater ao limite de 3,67% de enriquecimento de urânio estabelecido no tratado. Os Estados Unidos, então, ameaçaram retaliar o Irã com sanções. Para agravar ainda mais essa situação, no dia 3 de janeiro de 2020, o comandante da força Quds iraniana, o general Qasem Soleimani, foi morto num ataque com drones dos Estados Unidos, perto do aeroporto da capital iraniana, em Bagdá. Considerado um herói nacional no Irã, Soleimani liderava há mais de 20 anos a Força Quds, braço de elite da Guarda Revolucionária do país, que é responsável pelo serviço de inteligência e também por conduzir as principais operações militares secretas no exterior. Ele era visto como uma das pessoas mais poderosas daquele país e um dos nomes mais cotados para suceder o Ayatollah Ali Khamenei. Diante disso, Khamenei já prometeu uma vingança severa contra os americanos. Agora, vamos aguardar os próximos passos dessa história que já se arrasta há tantos anos. Obrigada, até o próximo vídeo.